Mateus 9, apenas os versículos 12 e 13. Mateus 9, 12 e 13. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam do médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um trechinho pequeno do Evangelho nessa noite, que Jesus vem nos colocar, já conhecido nosso. E em que contexto esse trechinho do Evangelho está, se fôssemos ler um pouquinho mais? Jesus estava jantando na casa de Mateus, logo acima ele chama Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, e Jesus chama para estar com ele um cobrador de impostos. E mais do que chamar para estar com ele, Jesus vai jantar na casa dele. E os fariseus, aqueles que eram cumpridores da lei, que faziam tudo certinho, cumpriam a lei em todos os seus detalhes, em todas as suas minúcias, achavam isso um absurdo. Como pode o vosso mestre sentar à mesa com os pecadores? Como pode? E é dentro desse contexto que Jesus responde esses dois versículos. Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí eu me pergunto, para mim mesmo, para você, para cada um de nós, o que é estar bem? Não são os que estão bem que precisam de médico, mas o que é estar bem? Estar bem é apenas não estar doente fisicamente? Estar bem, talvez seja estar bem financeiramente. Estar bem seja estar bem emocionalmente apenas na família. Estar indo lá, tudo bem. O que é estar bem? O que é estar bem para cada um de nós? E aí, nós vamos entrar num esclarecimento. O que é estar doente? Porque Jesus fala, não são os que estão bem que precisam de médico, mas são os doentes. Mas o que é estar doente? Se vocês me permitirem, 2 páginas para trás no Evangelho, no capítulo 4. No capítulo 4, finalzinho dele lá, no 4:23. Capítulo 4, versículo 23. Jesus fala assim, olha: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos que nesse trechinho do Evangelho, que Jesus passava curando os doentes, as doenças e as enfermidades. Então já vemos uma pequena diferença entre doença e enfermidade. É claro que se formos para o Aurélio, para o dicionário, gente, nós vamos ver que doença e enfermidade são sinônimos. São sinônimos. Mas aqui nós sabemos onde nós queremos chegar e onde Jesus queria chegar. Porque ele separa doente de enfermidade. Normalmente, isso não é regra, falar enfermidade designa uma debilidade física, algo que fisicamente não está bem. Então você está com problema de rim, de estômago, com um determinado câncer, com uma determinada gripe, uma determinada enfermidade, uma determinada it, uma inflamação. Você está enfermo. E tem o doente, a doença. Essa, gente, você pode até estar bem fisicamente, mas o teu lado espiritual não está bem. O teu íntimo, você não está em paz consigo mesmo. E aí você está doente. E muitas vezes algumas enfermidades surgem no nosso corpo em função das doenças que temos emocionalmente.
porque o corpo às vezes somatiza coisas que na emoção não estão bem. Então essa primeira diferença é importante para nós. O não estar bem aí de Jesus designa essas duas áreas aí, tanto de doentes quanto de enfermos. Ele foi além do trechinho do Evangelho, né? Possessos do inimigo, lunáticos, que são uma espécie de epilepsia, né? Possuídos do demônio, foi colocando ali outras coisas que vão até além do enfermidade doente. Dentro do doente, coisas mais graves no doente, que são contaminações com o lado oposto de Deus, o demônio. Uma pessoa, Deus existe, demônio também existe, e a pessoa pode estar sob a graça de Deus, como também pode estar possessa sob o inimigo. O bacana bonito desse finalzinho do Evangelho, né, é que Jesus nos curava a todos. Não importa qual seja o que eu esteja passando, que eu não esteja bem. Se eu não estou bem momentaneamente por uma enfermidade, ou não estou bem momentaneamente por uma doença, o meu espírito não estou bem em paz hoje, Jesus cura a todos, e vai estar daqui a pouco nessa sala, fazendo isso em nosso meio. Mas se nós não estamos bem, gente, numa enfermidade, ou numa doença, não importa, essa inquietação de não estar bem, é algo, principalmente quando é uma doença, que sempre perseguiu o ser humano na sua existência, na face da terra, o não estar bem, principalmente quando é uma enfermidade, algo físico, alguma enfermidade grave que a pessoa está passando. Isso mostra para a pessoa mesmo um sentido de impotência, um sentido de limite. Nós, em pleno século XXI, com todos os recursos que temos, com tudo que a gente quer resolver num clique, somos limitados. E quando passamos por uma enfermidade, gente, nós sentimos esse limite. Às vezes, gente, a nossa enfermidade é algo pequeno. Às vezes, a nossa enfermidade é uma dor de dente, é uma febre, é uma gripezinha, um resfriado, é uma dengue. Como a nossa enfermidade pode ser algo de cirurgia. E a gente se sente aquela fraqueza, aquele limite. Fala, meu Deus, como tu és grande, como eu não sou nada, como eu sou pó. Quando você está enfermo, você sente. Você vê que você tem um fim. Você se depara com a sua finitude. Quer dizer, eu sou limitado. E isso pode levar muitas vezes a pessoa, quando está passando por isso, a uma angústia profunda. Porque passa o tempo, passa o mês. Isso é uma enfermidade grave, gente. Isso é um câncer que vai demorar meses para passar ou não passar. Nós vamos comentar aqui no Evangelho. Jesus não curou a todos. Olha que importante, gente. Jesus passava nas sinagogas, ensinando, pregando e curando, mas não curou a todos. Muitos, onde Jesus passou, não foram curados. Mas não importa se eu vou ser curado ou não hoje daquilo que eu estou vivendo. Jesus quer curar. Se vamos ser curados ou não, é uma verdade. Mas a angústia pode vir no momento de uma tribulação na saúde. A angústia, a depressão, porque aquilo não passa, o tempo é longo, a minha limitação, pode vir até uma revolta contra Deus, porque você não queria passar por aquilo. Também tem outro jeito de viver a enfermidade. A pessoa aceita aquela enfermidade e com ela amadurece. Com a enfermidade a pessoa amadurece, entende aquilo como um tempo de prova, de buscar mais a Deus, de saber que Ele é limitado, que eu sou limitado nessa enfermidade, mas que Deus não é limitado, que Deus é todo poderoso, e Ele tudo pode na minha vida, e eu me aproximo mais dEle. Então a enfermidade, que ao mesmo tempo pode me afastar de Deus, também pode me levar a me aproximar mais dEle. Pode me levar a pensar um pouquinho mais na minha vida, o que não é essencial e o que é essencial. Muitos de nós estamos passando por tribulações nas famílias. Muitos. Eu passo nesse momento por uma tribulação. Um irmão meu está com câncer. Um irmão da Miriam, o Wellington, está com câncer. Como é difícil a gente viver isso assim de pertinho, né? Porque antigamente a gente estava com câncer, era um negócio distante da gente, né? Eram poucos casos. Hoje cada família, a gente conversa no trabalho, cada família tem um caso. Creio que as nossas qualidades de vida caíram. Aquilo que nos alimentamos, a maneira como vivemos,
nos levam a adquirir alguns cânceres. E como é difícil você mergulhar, confiar e viver esse tempo em paz, independentemente se a cura definitiva virá ou não. Mas diante disso, eu lá esses dias no interior em férias, conversando com meu irmão, como é mais bonito você parar e pensar isso, o que é essencial na vida e o que não é, o que vale a pena você se agarrar, o que vale a pena você deixar. Então, diante da dor, que a gente saiba aproveitar o tempo e com ele aprender. Já no Antigo Testamento, olha gente, no Antigo Testamento as pessoas não tinham Jesus Cristo. Nós vamos ver na sequência aqui da pregação que Jesus dá um novo sentido para o sofrimento. Mas no Antigo Testamento não se tinha Jesus. Mas o homem do Antigo Testamento, nós vamos lá nos Salmos todos, já oravam a Deus confiando que Ele cuidava de si, de cada um de nós, mesmo na dor, mesmo na enfermidade. Aí você vai lá, vai ter no Salmo 37, o salmista fazendo toda uma queixa, uma reclamação contra Deus naquela dor dele, né? Nós vamos ter no Salmo 6, o salmista implorando a cura diante de Deus. Vamos ter o Salmo 31, onde vai se associar a cura ao perdão. Vamos ter o Salmo 102, que eu gosto muito e tenho orado, fala para o meu irmão orar com ele. É Ele que perdoa as nossas faltas e sara as nossas enfermidades. Olha isso, gente, Salmo 102, versículo 3. Então, homens do Antigo Testamento, que ainda não tinham Jesus que nós temos, já confiando de que Deus cuidava das enfermidades. O povo de Deus no Antigo Testamento já sabia que, de certa forma, a enfermidade estava associada ao pecado, e que na fidelidade de Deus se associava a graça, a vida. Êxodo 15, 26 vai falar: se você ficar atento às minhas ordens, se tiver seus ouvidos atentos à minha palavra, se você não desviar o seu coração do meu caminho, eu jamais vou fazer com você o que eu fiz lá no Egito. Era Deus falando com o povo através de Moisés. Então já no Antigo Testamento já se associava a cura a Deus. E Jesus vem, como nós lemos nesse trecho do Evangelho, se apresentar como o médico dos médicos, aquele que sara as nossas enfermidades e as nossas doenças, as nossas lutas espirituais, as nossas debilidades, fraquezas, limitações. Jesus vem em auxílio. Jesus tem compaixão dos doentes e enfermos de todo tipo, como já lemos no trechinho de Mateus 4. Seja qual for o tipo de doença e enfermidade que você está, Jesus se compadece. O que é compadecer, gente? Compaixão é sofrer, paixão é sofrer. Jesus tem compaixão, Ele sofre junto. Jesus se identifica a tal modo com o sofredor, que no Evangelho, em Mateus 25, Ele vai colocar: eu estive doente e me visitastes, ou estive doente e não me visitastes. Jesus se identifica com aquele que sofre, tamanha a sua compaixão com o que sofre. É um sinal, Jesus é um sinal de que Deus olhou para o seu povo. Isso também está no Evangelho, quando um dia Jesus ia passando e vê um defunto sendo carregado, era um jovem sendo carregado. Jesus passando, vê aquele jovem sendo carregado para o enterro, para sepultamento, e a mãe viúva, filho único, única esperança daquela mulher, única alegria dela, que tinha perdido o marido, e o filho morre. E Jesus passa para o esquife e ressuscita aquele moço. E aí todo o povo fala: nossa, o profeta surgiu entre nós. Deus olhou para o seu povo, Deus está com o seu povo. Sim, Jesus é Deus no nosso meio. Ele passa e nos ressuscita da morte, não apenas da morte física, mas da morte espiritual, que é a pior de todas, gente. Estarmos numa morte espiritual, não termos vida espiritual, é a pior das mortes. É pior do que um câncer grave eu não ter vida espiritual, porque eu não ter vida espiritual, um dia todos nós vamos partir dessa terra, ninguém vai ficar aqui para semente. E quem não tem vida espiritual
o destino é perdição. É claro que a misericórdia de Deus será grande em cada coração, não nos cabe julgar ninguém, porque o que cada um vai passar no momento da morte, só Deus sabe. Esse julgamento é particular entre a pessoa e Deus. Mas muitos, apesar de conhecerem Deus, querem colocá-lo de lado. E essa morte espiritual de quem coloca voluntariamente Deus de lado é pior do que a física. Jesus tem o poder de curar e de perdoar pecados. Nós temos um trechinho lá do paralítico que foi carregado pelos amigos diante de Jesus, e ele ora pelo paralítico perdoando os pecados, e os fariseus de novo se incomodam, e ele fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de curar e também de perdoar os pecados, eu te ordeno, moço, levanta-te e anda. E o paralítico anda. Então Jesus é esse que tem poder de curar a enfermidade. O paralítico andou, mas também foi perdoado dos pecados. Jesus veio para curar, gente, o homem inteiro. Como já estamos colocando, mais importante, né, do que o lado físico é o espiritual. Então Jesus quer nos curar inteiramente, corpo e alma. Nos quer sãos em nosso físico, mas nos quer sãos também em nosso espírito, em nosso coração, em nossos sentimentos, na paz interior diária, mesmo em meio às tribulações. Muitas vezes Jesus pede aos enfermos que creiam, acredita. A medida da cura é a medida da fé. Nós vemos lá aquele trechinho do Evangelho, né? Que um senhor da sinagoga, um chefe de sinagoga, Jairo, a filha doente morre, ele vai a Jesus. As pessoas vêm a ele e falam: olha, para de importunar o mestre, que a sua filha já morreu. E Jesus vira para ele e fala o quê? Não temas, crê somente. E a menina recobra a vida. No momento das enfermidades mais graves, como é difícil não temer e crer somente. Como é difícil. Mas Jesus dá essa ordem para nós: não temas, crê somente. A cura vem na medida da fé. Jesus usa de sinais para curar. Quando ele vai curar um surdo mudo, nós conhecemos o trechinho do Evangelho. Trazem um surdo mudo para Jesus. Jesus faz o quê? Pega saliva, molha na terra, faz uma lamazinha e põe nos ouvidos do surdo. Jesus precisava fazer isso, gente. Um sopro de Jesus, um encontro, a presença de Jesus curaria o surdo mudo. Mas por que Jesus faz isso? Porque sabe que somos necessitados disso. Jesus sabe, e ele põe as mãos sobre o surdo, toca, faz com a saliva, lama, põe nos ouvidos do surdo. Jesus sabe que precisamos do toque. E como as nossas feridas emocionais são curadas, às vezes num abraço, num sorriso, na presença de irmão. Como na hora de uma tribulação, às vezes um abraço, a pessoa não te falou nada, na hora do velório, a pessoa não te falou nada, mas ela te abraçou. Isso foi cura para você. Isso foi levantar para você. Os doentes queriam sempre tocar em Jesus. E nós vemos um outro caso do Evangelho, que tinha uma mulher que fazia 12 anos que tinha uma enfermidade, um sangramento, já tinha gastado todas as suas fortunas, era uma senhora rica e não conseguia a cura desse mal. E ela vai, e havia uma multidão em volta de Jesus, e ela fala com muita fé: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Tamanha fé daquela mulher. Se eu tocar menos a orla do manto. E Jesus percebe que dele sai uma força e fala: quem me tocou? E os discípulos, vocês conhecem o trecho: como, Senhor? Como quem te tocou? O Senhor está no meio de uma multidão, tem muitas pessoas te tocando. E a mulher se apresenta e ele fala: vai em paz, a tua fé te salvou. O toque. Jesus continua a nos tocar, gente. Jesus vai estar aqui agora de uma forma física, nesse altar daqui a alguns minutos, na forma dos sacramentos. E no sacramento da Eucaristia, em cada comunhão, Jesus nos toca. Em cada comunhão, Jesus nos toca. Entre nós, é seu corpo e seu sangue, sua alma e divindade. É Jesus inteiro dentro de nós. Nós não tocamos apenas a roupa de Jesus, nós tocamos Jesus inteiro na Eucaristia. O problema nosso é que às vezes não fazemos isso devidamente. E a carta de São Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:30, fala isso.
Eis porque dentre vós muitos estão adoentados e fracos e muitos mortos, fala São Paulo aos Coríntios. Porque ele estava narrando exatamente que as pessoas não se aproximam bem da Eucaristia. Muitas vezes desanimamos no caminho em meio de uma tribulação, porque não vivemos bem a nossa vida espiritual, não vivemos bem toda a doação de Deus para nós na Eucaristia e nos outros sacramentos. A igreja tem os outros sacramentos: o sacramento da penitência, que é a confissão, o sacramento da unção dos enfermos, que caia nessa pregação de cura, né, gente? Se alguém ainda pensa que unção dos enfermos é extrema unção, que é o nome errado, não. Está com alguém enfermo na família? Chame o sacerdote, que ele unja o doente com o óleo da Santa Igreja. É um sacramento, é a presença de Deus ali, para que o irmão seja curado daquela enfermidade. Então não é extrema unção. O padre vai colocar o óleo dele, pronto, morreu. Então isso não existe. O óleo é colocado para a vida, para a saúde do enfermo, e é unção dos enfermos o nome correto do sacramento. Então Jesus continua a nos tocar nos sacramentos todos da igreja, aqueles que nós podemos receber, principalmente a Eucaristia, devemos fazê-lo devidamente. Jesus, como eu já comentei no começo da pregação, ele não curou todos. Por que Jesus não curou todos? Porque alguns mereciam e outros não mereciam? Não. Certamente nenhum de nós é merecedor de graça nenhuma diante de Deus, porque todos nós somos pecadores, todos nós fazemos coisas erradas. Ninguém aqui nessa sala merece nada de Jesus. Ele vai estar aqui daqui a pouco dando graças, mas nenhum de nós é merecedor. E mesmo o tempo que ele passou aqui, 1 ano na terra, ninguém era merecedor. E alguns foram curados, outros não foram curados por Jesus. Por que, gente? Porque Jesus, o motivo da cura dele era um outro motivo. O motivo da cura de Jesus era outro. As curas que ele realizava não era meramente para uma pessoa ser beneficiada ou aquela família ser beneficiada. As curas, como já comentamos no começo, eram sinais de que Deus age no meio do seu povo. Então, se as curas eram sinais de que Deus está agindo no meio do seu povo, elas continuam hoje sendo sinais de que Deus age no nosso meio, e que a preocupação maior de Deus não é a nossa cura física, é a nossa cura espiritual, é a nossa vivência do Espírito, a nossa vivência de paz, a nossa vivência em graça, ou seja, sem pecados. Deus nos quer curar por inteiro. Então as curas de Jesus são para que aconteçam sinais e anunciem de que Ele está perto, de que Ele está próximo e não longe, visando sempre uma cura muito mais radical, que é a cura do pecado, gente. E essa nós bem sabemos como é difícil erradicarmos, lutarmos contra a nossa pessoa velha, o homem velho e a mulher velha que dentro de nós. Conhecemos Jesus, mas a pessoa velha não morre, ela continua em luta conosco. E dia a dia, como é difícil prosseguir com essa luta do novo com o velho. Como é difícil. Na cruz, Jesus, apesar de aqui não ser uma igreja, uma capela, e não termos um crucifixo grande, nós temos este pequeno. E na hora da oração, que você se coloque diante dele. Porque aqui, gente, na cruz, Jesus toma sobre si todo mal, toda doença, toda enfermidade, tomou sobre si. Nós vamos orar e cantar isso com Jesus daqui a alguns minutos. Os ministros já estão buscando, né? O Santíssimo Sacramento. A enfermidade não é mais do que uma das consequências do pecado. Olha isso, gente. O pecado entrou no mundo diante do livre-arbítrio do ser humano, que quis pôr Deus de lado. No paraíso, quando Deus criou o ser humano, não haveria doença, não haveria mal, enfermidade, não haveria tristeza, não haveria choro. Mas o homem, na liberdade, quis pôr Deus de lado. E diante da existência, da realidade do pecado que está em nós, tudo o que tem de ponta cabeça no mundo, inclusive a enfermidade, é uma das consequências do pecado, sim.
Mas você pode pensar, mas para lá, então quer dizer que eu estou enfermo, que eu mereço pelo meu pecado, eu estou pagando pelo meu pecado? Não. Jesus deu novo sentido, né? Jesus deu novo sentido para a enfermidade, porque Ele não morreu por si, Ele morreu por nós. E eis o novo de Jesus diante da dor, gente. A maneira que você viver a enfermidade, com Jesus você pode oferecer. Eu não canso de ligar para o meu irmão, quando ele está logo depois de uma quimio derrubado, e falar: Maurício, oferece. Meu irmão é alguém de caminhada, que vive caminhada de fé, de eucaristia, caminha bem na igreja. Eu falo: oferece. A hora daquela dor mais profunda, a hora que você não tem vontade de comer um grão de arroz, a hora que a anemia te derruba, oferece. Oferece para quem você nem sabe que está precisando. Porque se você souber viver isso em paz, com Jesus, essa enfermidade tem um peso de glória muito grande. Certa vez, um menino nasceu cego e perguntaram para Jesus: quem pecou? Esse menino ou os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele pecou, mas é necessário que nele se manifeste a glória de Deus. Nós não sabemos nada, gente. Nós somos limitados e não enxergamos 100 metros além dos nossos olhos. Mas Deus pode muito. Ele vem ao nosso meio, o acolhamos, cantando